Olá, então seja muito bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E a reflexão para esse domingo do Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 21, nos conta que alguns fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus, para colocá-lo numa situação embaraçosa e até ter a possibilidade de incriminá-lo, ou então, no mínimo, desmoralizá-lo. E os fariseus mandaram que os seus discípulos fossem até Jesus, junto com algumas pessoas do partido de Herodes, para colocarem Jesus à prova, ou nessa situação embaraçosa, ou muito complicada, como eu já falei. E fizeram a pergunta: Mestre, tu ensinas coisas que de verdade levam para Deus. Tu ensinas o caminho de Deus. Isso é verdade. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, com toda certeza. Não julgas um homem pelas aparências, com toda veemência, por uma razão muito simples, ele é Deus. Então ele não vê, como diz lá em 1 de Samuel, né? Está escrito lá na eleição de Davi. O homem vê a aparência e Deus vê o coração. Ora, Jesus sendo Deus, com certeza, também já estava sabendo o que aquelas pessoas queriam. Então, todos esses elogios, na verdade, não brotavam de uma sinceridade de coração. Esses elogios, na verdade, era uma espécie de uma lisonja, né? De de toda uma babação assim muito grande, mas com o objetivo de depois dar o golpe, né? Depois dar o golpe. E fizeram a grande pergunta: é lícito ou não pagar imposto a César? Aí aqui nós vamos entrar dentro de uma questão muito delicada. Quem é César? César é a autoridade constituída, ou a autoridade dominante daquela época. César é o imperador romano que impôs a autoridade romana sobre todo aquele grande império que se formou, sobretudo ali na bacia do Mediterrâneo. E assim sendo, ele era um pagão. E quem está fazendo essa pergunta são homens religiosos. É lícito ou não é, pagar imposto a César? E aqui tem uma espécie de encruzilhada, digamos assim, né? Uma espécie de uma pegadinha assim forte. A situação constrangedora está isso, porque se Jesus dissesse que era para pagar imposto a César, aí então talvez Jesus poderia ser até acusado de estar defendendo os interesses dos pagãos que está dominando o povo de Israel, que é um povo eleito de Deus. Pagar imposto a César significa, na verdade, compactuar com a idolatria, porque se na esfinge, né, de quem é a inscrição sobre a moeda? De César. Então César estava lá, a imagem de César estava cunhada ali na moeda. Então significa contribuir para uma idolatria. Por quê? Porque as pessoas na época entendiam que o imperador romano era um deus. Jesus estava compactuando não somente com a pouca vergonha, a pachorra daquele povo de Israel, daquele povo romano dominar o povo de Israel, que é um povo eleito dentro da cabeça deles, né? E não deixou de ser eleito, estando ou não estando na cabeça deles, é um povo eleito. Mas assim, quando eu estou falando da eleição que eles entendiam, era uma eleição que parecia que eles se colocassem dentro de uma postura de superioridade diante de outros povos. E se Jesus dissesse que não era para pagar? Melhor ainda, porque eles iam denunciar Jesus diante da autoridade romana como como um rebelde, né? É como alguém que não está querendo aceitar a autoridade dos romanos ali em Israel. Um subversivo. Pronto. Vocês conhecem aquele ditado que diz que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se esconder o bicho acha? Pois bem, essa é a situação. Eles estavam se sentindo assim,
felizes, porque é agora que a gente pega mesmo, né? Mas Jesus aprofunda um pouco a reflexão, né? E oferece para nós direcionamentos muito importantes para nós lidarmos, para nós sabermos nos comportar como cristãos, como cidadãos da eternidade, mas que precisam viver também a cidadania no tempo e no espaço. Diante de nós temos relações com um Estado, com um governo, com uma instituição, né, que emana leis, que organiza a vida da cidade, a vida do Estado, a vida do país. E aí vem aquela resposta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é dar a César o que é de César? Então, como eu falei, como cidadãos, nós precisamos obedecer às leis, né? Pagar os nossos impostos, sermos corretos, falarmos sempre a verdade, porque até está nos mandamentos, né? Falar a verdade está nos mandamentos. Não matar, está nos mandamentos também. Não roubar, está nos mandamentos também. De sermos pessoas de não cobiçar as coisas dos outros, que está nos mandamentos também. Então está todos os mandamentos, né? Um bocado de coisa está nos mandamentos. Porque basta ter um bom senso, assim, um pouco de princípios básicos de valores, que a gente vai ver que aquilo que tem em vista o bem comum está nos mandamentos. Porém, dai a Deus o que é de Deus. César é realmente um governante que merece respeito. Para as autoridades, nós precisamos dar respeito. Mas César não é Deus. Jesus não diz isso muito explicitamente, mas está deixando claro aqui, né? Mas é muito fácil você perceber ele dizer que só Deus é Deus. Só a Santíssima Trindade, o Deus revelado por ele, Jesus, é Deus. Por isso que o Estado não pode ser tratado como um Deus. Um partido político não pode ser tratado como um Deus. Uma organização social não pode ser tratado como um Deus, nem ONG, nem nada. Porque só Deus é Deus. E aí entra um pouco aquela dimensão de colaborar com o Estado, que não é Deus, mas se por acaso o Estado exigir dos cristãos coisas que estão na contramão daquilo que eles acreditam e dos valores que eles defendem, porque receberam esta fé e esses valores do seu divino fundador, então aí é que entra um pouco aquelas palavras do apóstolo Pedro lá nos Atos dos Apóstolos, né? É preferível obedecer antes a Deus que aos homens. Por isso que tantos homens e mulheres pagaram com a própria vida essa fidelidade a Deus. Pagaram com a própria vida. Preferiram morrer do que abrir mão da sua fé. Preferiram morrer do que abrir mão dos valores onde Deus estabeleceu valores que são inegociáveis. O teu amor, Senhor, vale mais do que a vida. Esse princípio foi assumido à risca, por exemplo, pelos mártires. Não somente por aqueles que derramaram seu sangue para professar a fé e para defender os valores cristãos, mas também defendido por aqueles homens e mulheres que não chegaram a morrer pela fé, mas gastaram a sua vida pela fé. Passaram por tribulações por causa da fé. Viveram tantas renúncias e sacrifícios por causa da fé. Trabalharam tanto por causa da fé. E assim a gente poderia até multiplicar tantas coisas que essas pessoas assimilaram, vivenciaram com profunda radicalidade e dentro dessa perspectiva viveram esse equilíbrio, né? Deram a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos dar a Deus o que é de Deus. Vamos dar ao nosso próximo aquilo que é do nosso próximo. Vamos dar a nós mesmos aquilo que compete a nós. E vamos lidar com as coisas como coisas, né? As coisas devem ficar no seu lugar.
As pessoas devem ficar no seu lugar. Deus deve ficar no seu lugar e eu no meu lugar. Eu não posso querer ser os outros, eu não posso querer ser Deus, eu não posso querer ser as coisas. O Estado não pode querer ser Deus. Porque só Deus é Deus. O Estado precisa continuar sendo Estado. Assim como as pessoas precisam entender também o papel delas. E nós também respeitarmos o papel das pessoas. Quem elas de verdade são. E saber também tratar as coisas como coisas. Quando a gente entende essas coisas, quando esses princípios ficarem bem claros dentro da nossa vida, forem se consolidando pela sua logicidade, pela sua razoabilidade, porque são realmente princípios que são compreensíveis, dá para entender isso. E o cristão, iluminado pela fé, vai entender o papel de quem é quem nessa história, pronto. Tudo vai estar em ordem. E o que é a ordem? A ordem é o grande cosmos. É aquela grande organização que faz com que a gente saiba viver bem, e viver bem porque sabe se relacionar bem. Eu desejo isso para você. E vamos rezar, vamos colocar sempre nas nossas orações os nossos governantes, as autoridades constituídas. E vamos rezar por aqueles povos que muitas vezes são governadas por tiranetes, por pessoas autoritárias, por pessoas que cerceiam a liberdade, porque são pessoas que são governadas por um Estado que pensa e se quer cada vez mais constituir como Deus. E como essas pessoas sofrem, né? E como essas pessoas sofrem. Vamos ter essas pessoas todas nas nossas orações, porque eu acho que esse Evangelho oferece essa oportunidade de nós intercedermos, né? De nós termos ideias claras a respeito da liberdade com responsabilidade, do papel do Estado na nossa vida, o valor da democracia, o valor dos valores, o sentido dos valores que devem nortear um pouco as nossas escolhas, a busca do autêntico desenvolvimento de um país, né? A promoção de todos. Todas essas coisas que estejam sempre muito presentes nas nossas orações. É bom a gente rezar sobre isso, né? O apóstolo Paulo diz que a gente deve sempre rezar pelas autoridades constituídas, para que nós tenhamos dias tranquilos, dias pacíficos, não dias sossegados, acomodados, mas dias onde a gente possa de verdade buscar o bem comum, que é o verdadeiro objetivo da política, a busca do bem comum. E é por isso que a política nunca vai deixar de ser a mais alta forma de caridade. Mas a gente sabe, né? Temos que rezar mesmo. E temos que ter ideias claras a respeito disso. Porque a tentação da corrupção, a tentação da mentira, a tentação da disfarçatez, da hipocrisia, dentro desse jogo de poder, muitas vezes faz os estragos que nós, infelizmente, já estamos assim bem, não gostaria de dizer a palavra acostumados, mas que infelizmente nós estamos vendo acontecer, né? Mas quanto mais nós tivermos ideias claras a respeito disso, a nossa postura de cidadãos, a nossa postura de cristãos, mas de verdade dando um contraponto. Nós vamos aprendendo a escolher melhor quem vai nos liderar, quem vai nos governar, tendo em vista o nosso próprio bem, o bem da nossa gente, o bem do nosso povo, da nossa pátria. Tá bom? Então fica essas ideias aí de intercessão, de oração, e que Deus nos ajude a viver isso, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um grande abraço e até a próxima.